Olá, crianças do 7º ano, tudo bem? Eu espero que sim. Então vamos para a nossa segunda aula. Expressão numérica e expressão algébrica. Expressão numérica, como o nome já diz, né? São expressões que só possuem números. Então eu tenho numérica. Eu tenho 4 mais 6 dividido por 2 menos 3. É um exemplo de expressão numérica. Abro parênteses, 5 vezes 3 dividido por 5, fecho parênteses, menos 6 mais 8, outro exemplo de expressão numérica. Então, expressão numérica, eu só encontro números. E expressão algébrica, ela possui letras, né? Então, x mais 4 é igual a 2. 5x menos 12 igual a x. Y mais 2x. Y mais 2y igual a 10. E assim sucessivamente, tá bom? Expressão numérica só tem números, e expressão algébrica tem números e letras, tá? As letras em matemática, elas são chamadas de incógnitas ou variáveis. Sempre que eu não sei o valor, eu uso uma incógnita. Eu posso usar quaisquer letra que eu queira ou quaisquer símbolos, mas a maioria das vezes a gente usa X, a gente usa Y, Z, A, B, mas eu posso usar qualquer uma. Essas aqui que eu falei são as mais comuns, tá bom? Aí no módulo de vocês tem um exemplo falando de uma fábrica de motocicletas e tal, aí vocês podem ler, que vocês vão entender mais ou menos a mesma coisa que eu falei para vocês, tá? Tem um exemplo também, vamos ver ali, equação. Uma equação é uma afirmação que estabelece uma igualdade entre duas expressões matemáticas, com pelo menos um elemento desconhecido. Numa equação, os elementos desconhecidos são chamados de incógnitas, foi o que eu falei para vocês, que são as letras, elas são incógnitas ou variáveis. Aqui ele me deu um exemplo, tá? 4y, vou botar aqui no meio, ó, 4y menos 2 é igual a y mais 7. Neste exemplo, a expressão algébrica 4y menos 2 é igual a y mais 7. É uma equação e y é incógnita. 4y menos 2 é o primeiro membro e x mais y é o segundo membro. Então, aqui, ó, antes do sinal de igual, primeiro membro. Depois do sinal de igual, segundo membro. Tá? Uma equação possui incógnita. Se não possui incógnita, não é equação, tá? Tem que possuir uma incógnita. Ela também possui sinal de igualdade. Se o sinal for diferente do de igualdade, então não é uma equação. A equação, sempre o primeiro membro está igualado ao segundo membro. Então, sempre vai ter o sinal de igual, tá? E ali no módulo de vocês tem um exemplo lá. São equações. 2x mais 1 igual a menos 3. É uma equação. Tem uma incógnita, né? Deixa eu colocar aqui o módulo. Ó. Aqui em cima no cantinho. 2x mais 1 igual a menos 3 é uma equação. Porque tem a incógnita x e tem o sinal de igual. Então, é uma equação. A segunda, menos 7y igual a 1 menos x. Também é uma equação, porque tem incógnita y, tem a incógnita x e tem o sinal de igual. 0,3 igual a 11z menos 23. Também é uma equação, porque tem a igualdade, né, sinal de igual, e tem a incógnita z. X mais y ao quadrado igual a 4. Tem incógnitas, ó, o x e o y e o sinal de igual.
No cantinho aqui tem não são equações. 5x mais 4 maior, 5x mais 3 maior que 4. Ó, não tem sinal de igualdade, então não é uma equação. 2 mais 3 igual a 5. Não tem a incógnita, então também não é equação. Menos 9x mais y menor que 32. Tem incógnitas, porém aqui não tem uma igualdade. Está falando que o primeiro membro é menor que o segundo, então não é uma equação. E a última, 0,5 mais 0,9 igual a 1,4. Tem igualdade, né? Tá falando que o primeiro membro é igual ao segundo, porém não tem uma incógnita. Então não é equação. Para ser equação, tem que ter o sinal de igual e tem que ter uma igualdade. Tem que ter uma incógnita. Ou no primeiro membro ou no segundo membro. Mas tem que ter. Ou nos dois, tá? Bem, depois dessa explicação do que é uma equação, aqui tem os exercícios, né? Para você fazer. Número 1, classifica as expressões abaixo em numérica ou algébrica. Expressão, tá? Ela não precisa ter igualdade, porque tá falando de expressão. O que precisa ter igualdade é equação. Expressão numérica é aquela que só aparece em números. Expressões algébricas é aquela que aparece em números e letras, tá bom? Aí vocês vão ver. As que forem numéricas, vocês vão colocar a letra N. E as que forem algébricas, a letra A. 2. Siga o exemplo e escreva o significado de cada expressão algébrica abaixo. Então tá, 2x menos 10. 2 quer dizer dobro, né? Tá multiplicando. Sempre, gente, que eu tenho um número qualquer, 5x. Esse número está multiplicando a letra. Sempre que um número estiver ao lado de uma incógnita, um número na frente de uma letra, o número está multiplicando a letra. Então, 5x quer dizer o quíntuplo de x. Quer dizer 5 vezes o número x, tá bom? Então, aqui, como é 2x, então é o dobro de x, ou o dobro de um número qualquer menos 10. Por que o dobro de um número qualquer? Porque eu não sei qual é o número que está aqui, que multiplicou o x, tá? É uma incógnita, é uma coisa que eu não sei. Aqui, ó, 5x mais 2, o quíntuplo de um número qualquer mais 2. E você vai fazer isso com todos, tá bom? Quando tiver em forma de fração, tá dividindo. Se for por 2, é a metade. Se for por 3, a terça parte. Se for por 5, a quinta parte. E assim por diante. 3. Um técnico de manutenção de computadores cobra uma taxa de R$20 para visita ao cliente e mais R$50 por hora trabalhada. Responda. Qual a expressão que representa o valor a ser pago pelo tempo de serviço? Então, se a pessoa cobra R$20 de taxa pela visita ao cliente e mais R$50 por hora, então vai ser 20, é um valor fixo. Não importa quantas horas ele fica, ele vai cobrar 20. Mas ele vai cobrar 50 por hora trabalhada. Quantas horas ele vai ficar na casa? Aí depende. Tem casa que ele vai ficar 1 hora, tem casa que ele vai ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Como a gente não sabe, a gente vai chamar de X. Entendeu? Vai ser 20, que é o valor fixo dele. Então vai ser sempre R$20, mais 50 vezes 1 hora qualquer, que a gente não sabe quantas horas ele vai ficar. Então, se, vamos supor, isso aqui é a expressão do trabalho desse técnico de manutenção. Na casa de Dona Maria, ele ficou 3 horas. Isso aqui não tá, gente? Para vocês resolverem não, só tô dando um exemplo. O técnico ficou na casa de Dona Maria por 3 horas. Quanto que ela teve que pagar? Então, vai ser a expressão 20 mais 50x, tá? 20 mais 50 vezes a quantidade de horas que ele ficou. Quantas horas ele ficou? 3 horas. 3. 20 mais 50 vezes 3, 150. 20 mais 150, R$170 foi quanto Dona Maria pagou. Ah, na casa da vizinha da Dona Maria, ele ficou 2 horas. Quanto a vizinha pagou?
vai pegar a expressão que é fixa, né? Que a gente já montou, 20 mais 50x. O x é a variável, é a incógnita, é o que muda. Então, é 20 é o valor fixo que ele cobra por taxa de visita, mais 50 reais, que é a hora que ele cobra, vezes o x, que é a quantidade de tempo que ele ficou. Quantas horas ele ficou na casa da vizinha? 2 horas, então aqui vai ser 2. 20 mais 50 vezes 2, 100. 20 mais 100, 120. Então, na casa da vizinha teve que pagar 120 reais, beleza? Então, esse aqui é aquele que eu montei é a expressão. Aí, B, qual é o preço a pagar se o serviço durar 4 horas? Lembram lá do exemplo da Dona Maria? Só que no lugar de 3 horas, aqui, ele botou que o técnico ficou 4 horas. C, após o serviço, um eletricista recebeu 420 reais. Quantas horas ele trabalhou nesse serviço? Aí já vai ser o contrário, né? Eu sei que a minha expressão é 20 mais 50x, só que agora eu tenho uma igualdade. Ele trabalhou isso, que deu igual a quanto mesmo? 420 reais, 420. Vou fazer essa com vocês porque a gente ainda não aprendeu a fazer os cálculos das expressões, né? Então, vamos lá. Quem tem x vai ficar na frente, tá? Sozinho, 50x, não tem mais ninguém, então bota sinal de igual. E passo aqui para trás, 420. É mais 20? Vem para cá, menos 20. 50x igual 20, 400 dividido por 20, 420 menos 20 igual a 400, tá? A gente não sabe que o número está sempre multiplicando a letra, ela vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 50, é igual a 400 dividido por 50. X igual, corta aqui, ó, o zero, 40 dividido por 5, 8. Então, esse técnico ficou 8 horas. Vamos ver se está certo? Qual é a expressão? 20 mais 50x. Se ele ficou 8 horas, no lugar do x a gente vai colocar o 8. 20 mais 50 vezes 8. 20 mais 50 vezes 8 é igual a 400. 20 mais 400, 420. Ó, certinho, tá? Isso aqui é a prova real. O eletricista ficou na casa dessa pessoa por 8 horas, tá bom? Bem, calcule o valor numérico das expressões algébricas. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro e os outros vocês irão fazer sozinhos. O número 4. A expressão numérica é 5a menos m dividido por a ao quadrado menos 3m ao quadrado, onde a é igual a 4 e m é igual a 1. O que a gente vai fazer? A gente não sabe os valores das letras, beleza? Mas ele já deu pra gente. Então, no lugar da letra, a gente vai colocar o valor dela. 5 vezes A vai ser 5 vezes o valor de A. O A vale quanto? 4. Então, é 5 vezes 4 menos M. Quanto que vale M? 1. Então, aqui é 1. Traço de fração. A elevado ao quadrado. O A vale quanto? 4. Então, é 4 elevado ao quadrado. Pego o sinal de menos e repito. 3 vezes, sempre um número e uma letra, o vezes está aqui, né? A letra vale quanto? Que é o M, vale 1. 1 elevado ao quadrado. Agora é só eu calcular. 5 vezes 4, 20. Menos 1. Embaixo, 4 elevado ao quadrado, vamos lá no nosso rascunho. A gente faz no cantinho do caderno. Rascunho. 4 elevado ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Então, aqui, ó, 4 elevado ao quadrado é igual a 16 menos 3 vezes... Quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Não vamos colocar 2, hein, gente? Eu sei que tem muita gente que erra isso.
Vamos lá, resolver a parte de cima. 20 menos 1, 19. 16, ó, tem uma multiplicação aqui, eu tenho que ir a multiplicação primeiro. 16 menos 3 vezes 1, 3. Aí vamos. 19, 16 menos 3, 13. Dois números primos, não tem como simplificar, paro aí. Então, esse é o valor dessa expressão quando eu substituir os valores dela, tá bom? Aí vocês vão fazer isso. Peraí, gente, que acendendo um fogo aqui perto, tá me irritando. Ai, pensei que eu ia espirrar. A letra B, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou substituir os valores e vou calcular. A letra C também a mesma coisa, tá bom? Vocês vão fazer sozinhos a letra B e a letra C. Número 5. Escreva as expressões algébricas que representam as seguintes sentenças. O quadrado do número x adicionado ao seu dobro. O quadrado de um número... Olha, eu vou escrever algumas coisas aqui para vocês anotarem no caderno. O quadrado de um número. Então, é o número elevado a 2. Então, eu sei qual é o número? Não. Então, eu vou botar x elevado a 2. O cubo de um número. Eu sei qual é o número? Não. Então, é x elevado a 3. Tá? Cubo é 3. Um número elevado à quinta potência. Eu sei qual é o número? Não, eu vou chamar de x, se é a quinta potência elevado a 5, tá bom? O dobro de um número igual a 2x. O triplo de um número, 3x. O sextuplo de um número, eu não sei quanto que é o número, então é 6 vezes o x. Lembrando que sempre que é um número e uma letra, o sinal de vezes está aqui, mas a gente nunca coloca quando é número com letra, tá bom? Mas ele sempre está ali. A terça parte de um número. Então, é um número dividido por 3. A metade de um número. De um número. Metade eu sei que eu divido... Desculpa. A metade eu sei que é dividido por 2. Então, x dividido por 2. Beleza? Então, isso são uma das coisas que a gente precisa memorizar para guardar. Conforme for surgindo outros ou eu lembrando de outros, eu vou anotando para vocês. Mas anotem esse bizu aí no caderninho de vocês, porque sempre que vocês precisarem, vocês vão e consultam, tá bom? Aí tá lá, o quadrado de um número adicionado ao seu dobro. Então, ó, adicionado quer dizer mais, eu tô colocando mais. Subtraindo. Retirando. E tem outras expressões, tá? É menos. Conforme for surgindo, vocês vão começar a entender. Então, tá lá assim, ó. O quadrado de um número. O quadrado de um número, o número eu não sei qual é, então eu vou chamar de x. Seu quadrado elevado a 2. Adicionado, então, mais ao seu dobro. O dobro daquele número. Dobro eu sei que é o quê? 2 vezes. 2 vezes o número que eu não sei qual é. X. Então, tá prontinha a minha expressão. Beleza? Tem como resolver? Não, porque ele não me falou qual é o número, então eu não resolvo, eu deixo assim. Aí, se viesse embaixo, o número vale 2, ou x é igual a 2. Aí sim, no lugar do x a gente colocaria 2 e faria o cálculo. Beleza? Mas quando não tiver valor, a gente deixa assim. A letra B, vocês vão fazer sozinho. A soma de um número y com o dobro de um número x. A diferença é menos, tá? A diferença dos quadrados dos números x mais y.
E a diferença entre o quadrado de um número x e sua metade. Também é só você ler o que eu expliquei ali naquela folhinha do bizu, que você vai conseguir fazer. Ok? Vamos ver se tem mais exercício atrás. Tem. Então, vamos lá. Dona Maria, professora de português, calcula a média bimestral dos alunos assim. Então, vamos lá. 2R, 2 vezes R mais 3 vezes P, dividido por 5 é igual à média. Onde R é a nota da redação e P é a nota da prova. Então, R é a nota da redação, ela coloca como peso 2. O que quer dizer peso 2? Ela pega a nota que o aluno tirou e multiplica por 2. E a prova tem peso 3. O que quer dizer isso? Ela pega a nota da prova, multiplica por 3, vai somar a nota da prova com as da redação e o resultado ela vai dividir por 5. Então, Bruno obteve a nota 6 na redação e quer ter a média 7,5. Que nota ele deve obter na prova? É só você substituir, lá vai ser 2 vezes R mais 3P dividido por 5. Aí você vai calcular. Você vai fazer isso com a nota do Bruno, também você vai ler a do Guilherme e vai fazer 7, tá? Então, é só vocês seguirem isso aqui, tá ok? Não tem mistério, tá? É só igual eu expliquei, mas se ficarem com dúvida, me chamem que eu ajudo vocês. 7. A soma dos números inteiros e consecutivo é 197. Quais são esses números? 3 números juntos deu 197. Que número é esse, gente? Consecutivo. A gente vai botar x, que é o primeiro número, mais x mais 1, mais x mais 2, que é igual a 197. Aí vocês vão resolver isso que vocês vão descobrir qual é o número, tá? Essa é a questão 7. A questão 8. Lúcia e sua mãe têm juntas 63 anos. A mãe tem o dobro da idade de Lúcia. Quantos anos tem cada uma delas? Então, Lúcia eu não sei qual é a idade, então é x. A mãe tem o dobro da idade de Lúcia, então mais 2x. E as duas juntas têm 63 anos. Aí você vai descobrir a idade de Lúcia quando você calcular isso, o resultado que você achar. Você vai fazer menos 63, você vai descobrir a idade da mãe, tá bom? 10. O quádruplo de um número menos de 20... O quádruplo de um número menos de 25 é igual ao triplo desse número. Qual é esse número? Monta e resolve que você vai achar o resultado. 10. Dei a Márcio a mesma quantidade de figurinhas que ele tinha. Cada um de nós ficou com 150. Quantas figurinhas ele tinha antes? E eu? É só fazer. No estacionamento há carros e motos, totalizando 84 veículos. O número de carros é 5 vezes o de motos. Quantas motos há no estacionamento? Também, façam a sentença matemática e resolvam. Complete a tabela com os valores numéricos correspondentes como nos exemplos. Tem um exemplo aqui, vocês vão seguir. Eu confesso para vocês que essa hora eu não estou enxergando essa tabela direito, mas é só vocês seguirem o exemplo que está aqui, tá? 13. Rafael comprou 2 pares de tênis por R$ 59,00 cada. Uma camisa por R$ 30,00 e pares de meia a R$ 12,50 cada par. Qual é a expressão algébrica que representa o total que Rafael terá que pagar? É só montar a expressão, tá bom? Ele comprou 2 pares de tênis por R$ 59,00 cada. Uma camisa por R$ 30,00 e pares de meia R$ 12,50. Ele não está falando quantos pares de meia ele comprou, então se atentem a isso. Se Rafael comprou 5 pares de meia, qual será a sua despesa total? Aí você tem como substituir o valor, entendeu? Foi aquele que eu falei para vocês lá atrás, ó. Rafael comprou 2 pares de tênis por R$ 59,00 cada. Uma camisa por R$ 30,00 e pares de meia R$ 12,50. Então, já tá falando que ele comprou 2 pares de tênis. Então, é 2 vezes 59. Não tem incógnita aqui, porque já tá falando que ele comprou isso. Uma camisa por 30, então mais 30. E pares de meia a 12,50, mais
12,50x, porque não tá falando quantos pares de meia ele comprou. Então, essa é a expressão que vai ficar na letra A. Já a letra B, ele já tá me falando que ele comprou 5 pares de meia. Então, aqui no lugar do x vai ficar vezes 5. Aí você vai calcular tudo e vai descobrir quanto que ele gastou, tá? Então, esse é o último exemplo dessa aula de equações, de expressões algébricas e expressões numéricas. Eu espero que vocês tenham entendido. Começa a ficar um pouquinho complicado, eu sei, tá misturando letras com números, então vocês vão ter que dedicar um tempinho a mais nesses exercícios, ficar fazendo e refazendo, pegar o módulo, dar uma lida em tudo que eu expliquei, escutar o que eu expliquei, para que vocês comecem a dominar isso daqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só chamar. Tchau!